Falar do Botafogo de 2025. Falar o quê? Um time abaixo, um time que se tornou quase uma caricatura de um treinador fraco, sem dúvida nenhuma, de um treinador que está abaixo, que chega no Botafogo e encontra um grupo de jogadores campeões da Libertadores, do Brasileiro, e sendo assim, maiores do que o treinador. Não daria certo isso, né, gente? Botafogo hoje é um time que no seu plantel tem o Mastriani, um jogador lento, difícil para correr numa bola. O jogo está acontecendo, ele está... Será que eu estou aqui? Onde eu estou? Onde eu vou estacionar meu carro? Um Botafogo que tem um ponta direita, de ponta não tem nada. Arthur. E sinceramente que é difícil até de falar do nome dele, porque eu sei muito bem que o Arthur sabia da responsabilidade. O Arthur sabia que ele ia assumir o lugar do Luiz Henrique. Ele não foi levado enganado. Eu acho que nem o dirigente dele sabia, o Arthur sabia. Então hoje ele vem jogar no Botafogo. E é assim, uma peça nula, um jogador que no Botafogo de 2024 seria, eu acho que o Arthur teria dificuldade para ser, até para sentar no banco de reservas. Né? Jogador baixinho. Mas tivemos jogadores baixinhos no futebol brasileiro que eram craques, claro. Eu já falei aqui. Qual é o baixinho mais famoso do Brasil em termos de futebol? O Romário. Mas o Romário era o Romário. Né? O Romário, ele tinha aquele arranque dele, aquela velocidade em um segundo. Com o objetivo do gol ali, a gente sabe. Mas vai querer comparar o Arthur ao Romário? É um jogador que até agora, se saísse hoje, não traria nenhuma saudade, ninguém... Eu acho que o torcedor ajudaria. Até para pagar um Uber, ó. Não, a gente ajuda aqui nas suas malas. Ah, tá sendo muito forte, eu tô sendo muito... Não, pô. Eu tô já de cansado. Tá? Botafogo hoje tem aí, ó. O jogo contra o cara bobo, se perder, muito difícil. Se perder a Libertadores fica muito complicado. Se o Botafogo tivesse com um time à altura, um time do Botafogo de hoje, um campeão da Libertadores, se vai lá jogar com um cara bobo, acontece algum fato, os caras passam mal porque comeram alguma coisa, sei lá, uma coisa típica, atípica. O Botafogo perde de 1-0 no final do jogo, um pênalti, uma coisa, os jogadores estavam se sentindo mal. Tranquilo. Eu tenho certeza que os próximos jogos o Botafogo é passar por cima. Mas com esse Botafogo aí, esse Botafogo de Renato Paiva, esse Botafogo que o Renato quer de qualquer jeito botar o Patrick de Paula para ser o personagem do Botafogo, para botar o Nilton e barrar o Danilo e o Alan, não é que o Alan tá jogando muita bola, não é isso não, mas embarcar da experiência. Gostei da entrada do Alan, jogo passado, tá começando já. Aí bota 2 jogadores, né, que desceram para a segunda divisão com o Criciúma ano passado. Só isso.
E tem grande possibilidade do jogo contra o cara bobo ele entrar de novo com o Patrick de Paula. Eu acho que... Eu vou falar uma coisa aqui que é muito difícil falar e tem que ter personalidade, eu tenho. Se o Renato Paiva realmente bancar essa situação do Patrick de Paula, eu acho que a torcida tem que dar uma resposta. Tá? Isso eu digo, é uma resposta sem nada de agressão, sem nada de... Nada disso, gente. Mas é uma resposta, é bandeira, fora Renato Paiva, é escrever em inglês, porque é uma coisa que o John Textor, eu já vi que ele não gosta, ele fica pé da vida se qualquer manifestação negativa ser publicada em inglês. Então é assim, próximo jogo do Botafogo, no Newton Santos, é faixa. Dá um jeito, eu sei que os caras vão querer tirar uma, se tiver uma porção de faixas, não é que tira. E gritar mesmo, fora Renato, porque não tem outro jeito. Eu sei que o John Textor falou que ele vai ficar, gente, mas a pressão, porque eu acho que o John Textor, ele tem que se virar para o Botafogo. O Botafogo é o único time da Ego Futebol que ainda esse ano pode dar alguma alegria. Pode dar retorno financeiro. Porque o resto da Ego Futebol é só problema. Então, John, acho que está na hora. Eu sempre falo, tem torcedor que esteve aqui, tá sendo tudo que o John fez, a gente vai parar no tempo. Tá? Alessandro Brito, que sabe, muito mal esse ano. O scout do Botafogo foi horroroso, horroroso. Um scout que indica Juan, jogador horrível, outro. Gente, Botafogo, no ataque do Botafogo, só tem jogadores medíocres. E não adianta querer passar a responsabilidade para o torcedor. Os caras não jogam. É abissal, como eu já falei, é abissal a diferença desses caras. Então, o John Textor errou feio. Feio, feio, feio. Nessa situação que esperar treinador, vou conversar com o Ancelotti. Sabe que seria muito dinheiro? É muito dinheiro. O salário é muito pesado, muito... Sabe que não é dá para pagar aqui no Brasil? Aí o que vê? Aí pega o cara que tá aqui, mora... um português que está morando aqui na Barra, sei lá. Aí o cara vai no podcast, alguém viu o like, olha aí. Olha a banana. A casca de banana que jogaram pra gente cair. Botafogo, hoje, é um time que esse time do Botafogo, Renato Paiva, ele a gente tem que ficar muito com o pé atrás. A qualquer momento a gente pode passar uma vergonha assim, ó, fenomenal. Daqui a pouco a gente tá pegando o Flamengo, daqui a pouco o Palmeiras de novo. E aí? Porque eu acho muito difícil o Botafogo, neste Campeonato Brasileiro, chegar a um lugar, ser campeão. Se for, mas eu tenho que ser, eu falo a realidade, eu falo hoje. Hoje o Botafogo tá fora. Gente, se inscreve aqui, se inscreve, dá seu like, tá bom, gente? Vamos bater a meta aí de likes. Conto com vocês, tá bom? Então, assim, eu acho muito difícil o Botafogo chegar. É uma temporada que, pra mim, eu estou muito preocupado mesmo. O Botafogo disputar agora o campeonato mundial de clubes. Se é o time com aqueles caras, Luiz Henrique, Almada, todo mundo embarcado, Botafogo vindo na mesma batida. Sinceramente, ainda mais que a chegada do Wendel, então, vamos para lá. Eu tava assim, ó, vamos lá disputar. Vamos lá, diferente com eles, bater de frente. Mas hoje, eu estou preocupado, conversa a vocês. Eu confesso que eu estou muito preocupado. Botafogo, com esse time aí, com esse treinador,
tá flertando de tomar de 7, de 8 a 0, né? Então assim, jogadores muito abaixo. Eu já não consigo nem falar mais em Arthur. Jogadorzinho, pro Botafogo, 500 milhões de investimento, para mim, rasgado. Santi Rodrigues vem, agora está no trabalho de reforço muscular, no trabalho de condicionamento físico. Ele é o único dessa galera aí que eu vou dar um leme, vamos esperar ele voltar para saber quem é ele realmente. Quem é ele? Tá? Esse ano, esse scout do Botafogo foi mais do que horroroso. Foi horroroso 10 vezes. E você não vê ninguém do Botafogo falando nada. Ninguém fala. Ninguém fala. Os caras do Botafogo some. A diretoria, o pessoal, o staff do Botafogo, ninguém fala nada. Então, assim, eu acho que isso, o torcedor já começa a não ir para o estádio e não vem com essa de cobrar. Não tem que ir para ver o quê? O Mastroianni. E outra coisa, note, o Mastroianni parece que sentiu dores musculares, pode ficar fora do jogo contra o Carabobo. Aí tu vê. Onde nós chegamos? Ele fica fora, aí entra o Juan. Né? A situação do Juan, onde nós chegamos, o outro perna de pau, mas como o Mastroianni não corre na bola, talvez seja melhor até o Juan. Cara, só baranga no Botafogo, rapaz. O que houve num time desse? Um time que os adversários tinham o maior respeito. A torcida adversária tinha respeito quando enfrentar o Botafogo. O pessoal fala, hoje é difícil, caramba, hoje é Botafogo. E hoje agora? E agora, 2025? Virou saco de pancada? Sei que tem alguns companheiros da mídia, tem um jeito de falar mais, né? Que não quer se dispor com o jogador. Eu já falei, eu com total respeito, respeitando ao homem, ao família, respeitando, né, na verdade, não vou denegrir aqui ninguém, não seria da minha... Agora, que eu falar que é perna de pau, é perna de pau. Eu tô sendo ruim falar que Mastroianni é perna de pau. Mastroianni jogou em que timaço, em que time de ponta, de ponta mesmo, que ele foi artilheiro. Todos eles. Quem que chegou no Botafogo agora que a gente pode falar assim, caramba, esse chegou, olha o cara jogando muito. Quem? Um bando de perna de pau. Ainda para ter aquela cereja, ganhamos o Renato Paiva. Cabeça dura, é aquele cara que faz o que quer, não importa. Gente, o mais interessante é que o cara fica assim, mas o John Test tipo assim, tá me apoiando. Mas ele sabe, dependendo do resultado, tem hora que não dá para segurar mais. E não tá nem aí. Tá nem aí. Sabe quando não tá nem aí? Porque deve ter uma multa lá boa. Se for mandado embora, aí fica recebendo. Então assim, é a vida deles. Infelizmente. Tá? Porque você vê que o treinador, entendeu? Então é muito difícil, gente. Eu fico muito chateado. Matheus Martins, hoje, a gente está sentindo falta do Matheus Martins, que é um jogador que para mim e para muita gente é um jogador de segundo tempo, mas que hoje o Botafogo está precisando dele. Como é que é a vida? Eu acho que a zaga do Botafogo, eu gostaria muito que Bastos tivesse voltado, porque a zaga para mim é Barbosa e Bastos. Tá? O que eu falei, Jair não foi bem jogo passado, não foi bem, errou muito, mas é um garoto ainda. Jair no Botafogo tinha que entrar aos poucos, joga uma partida, joga uma Copa do Brasil, outro joga mais, infelizmente.
Acho que é a pior fase da era SAF do Botafogo. A pior. A pior. A gente, mínimo de gols. E o Hugo Jesus realmente está se esforçando. Eu sou um cara que cobro muito do Hugo Jesus, porque eu acho que centroavante tem que fazer gol. Mas como é que ele vai fazer gol se a bola não chega? Que é uns pernas de pau que não cruza nem a bola na área. O Botafogo, urgente. O John Test precisa recuperar pelo menos uma parte do campeonato. Urgente. Tá? E realmente trazer uns 4 jogadores aí de realmente para ser titular. Aquele pegar um garoto de 17 anos que ele pode. Não. Ele pode não. Só se for um fenômeno. Tem que pegar jogador que seja um pouquinho, até com mais idade, eu sei que vai barrer no critério da SAF, mas aí. Então assim, gente, tá muito difícil. Muito difícil, um time que tem Juan, Mastriani, Raul, Manuel, cara. Vamos ver o Natan agora, né? Natan, preciso jogar agora, mas vamos ver o que acontece. Mas tá demais. Tem que aturar o Patrick de Paula, né? Newton. E pior, sabe, a coisa tá tão complicada que até os jogadores que jogam bola não estão mais jogando. Marlon Freitas, o futebol caiu demasiadamente. O Gregory deu uma oscilada, né? Vitinho é aquele cara que, para mim, sempre oscilou. Não é bobo no futebol, mas acho que oscila muito. Alex Telles voltou a jogar bola, pelo menos o que está se esforçando. Então, gente, é torcer muito para que o Wendel chegue logo. Também não vai fazer diferença se não tiver um time bom. Um cara sozinho no futebol profissional não dá. Sabe que a gente vive, não dá. É preciso atacante, um ponto direito, um ponto esquerda, um 10, mais um 10 que jogue muito no meio de campo para disputar a mesma posição. Se a gente quiser alguma coisa a mais. Fique com Deus.